Fala pessoal, eu sou Rafael Otaiano, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui trago análise e opiniões pessoais sobre política e empreendedorismo. Você que já está por aqui e gosta desses temas, meu muito obrigado, vamos compartilhar. Você que chegou agora, lembra de se inscrever no canal e me acompanhar nas redes sociais. O nosso acompanhamento semanal, semana 19, começa agora. Energia Venezuela, empréstimo Argentina, médicos Cuba. Não é nada coincidência o governo sempre usando o nosso Brasil para apoiar governos totalitários, parceiros deste governo que está hoje no poder aqui no nosso país. Se você observar, a ideia é comprar energia da Venezuela. Ninguém vai te falar que estão financiando a ditadura venezuelana. Vão dizer que é porque a energia está mais barata. Mas a pergunta é a seguinte: se na hora do petróleo não vale a pena importar petróleo ou combustíveis para o Brasil, mesmo que sejam mais baratos, querem investir na Petrobras dentro do Brasil, por que o mesmo não pode ser feito com a energia, buscando desburocratizar ou baratear a energia brasileira? Muito simples, meus amigos, porque hoje o Brasil já não é estatal toda a produção de energia. A maior parte da energia hoje está na mão da iniciativa privada através de concessões. Então, assim, quando você olha para isso, percebe-se facilmente que não tem como o governo ir ali, ó, e dar aquela mordidinha. Agora, se manda isso para a Venezuela, o outro governo pode sempre dar um jeito de remanejar esse valor para apoiar outras iniciativas, até de outros governos parceiros, e assim você começa a ter um horizonte de como funciona toda essa sacanagem internacional, para falar assim de forma muito leve, né? Na parte de empréstimo para a Argentina, essa semana mesmo os juros vão para 97%, 97,0 pontos percentuais. No Brasil, o juro é 13,75. O que me estranha é que aqui no Brasil o presidente reclama muito dos juros, fala que ninguém vai investir, que desse jeito ninguém toma crédito. E a minha pergunta é a seguinte: como é que vão fazer isso na Argentina? Deveria dar uns conselhos lá para os hermanos, né? Afinal, com 97% de juros, ninguém também vai querer pegar empréstimo, ninguém vai querer investir nesse país. Agora, que dirá emprestar para um país que não vai conseguir investimento nenhum, que ninguém vai gastar dinheiro e tá rumo à bancarrota com a inflação superando 110% em um ano, meus amigos. O dinheiro simplesmente perdendo valor, e eu juro para vocês, o que vem pela frente aí corre o risco de ser até o famoso êxodo, né? Onde pessoas da Argentina vão correr para o Brasil e outros países, assim como na Venezuela já acontece. Então, assim, vai vendo que os governos de esquerda vão cada vez mais destruir a América Latina. Então, não é para pouco, né? E aí, médicos Cuba. Já não basta a gente ter médicos no Brasil ociosos, ao invés do país poder fazer um programa para médicos brasileiros, para poder remunerar bem, para poder ir para os interiores, não. A ideia é trazer médicos de Cuba, que, diga-se de passagem, era um programa altamente estranho, porque se falava que esses médicos tinham que mandar parte do seu salário para o país. Mas que loucura é essa? Se essas pessoas são funcionários individuais, deveriam receber a totalidade do salário, então eles estão trabalhando, seria um tipo de trabalho análogo ao escravo, porque no final das contas eles trabalham para sustentar a hegemonia do governo cubano, né? Como assim, pessoal? Não faz o menor sentido, mas ainda assim a gente já entende que o governo não está muito preocupado em trazer médico para atender as pessoas e muito menos privilegiar os profissionais brasileiros. O que querem mesmo é, de novo, financiar mais uma das suas ditaduras amigas, né? Esse governo tem relações muito estranhas e é importante você ficar ligado nisso, porque note, todos eles são de esquerda e todos eles cerceiam também a liberdade de expressão. Vai que é algo do tipo que querem fazer aqui no Brasil? Não sei, né? Pode ser pura coincidência também, como foi esses três agora. Próximo tema: esquerda no 8 de janeiro. Quem diria? A CPMI do dia 8 de janeiro, primeiro sendo totalmente oposta pela esquerda, que não queriam, já achavam que estava tudo esclarecido. De repente, com algumas imagens, algumas coisas, as coisas começam a ficar mais claras e agora parece até que filiados e ex-filiados de partidos de esquerda estavam lá também. Isso significa que a esquerda não gosta desse governo? Isso significa que nem a própria esquerda tolera, né, o que estava acontecendo no nosso Brasil? Ou significa que talvez aqueles atos de vandalismo foram de fato provocados por pessoas que talvez não compunham ali os demais, né? Será que haviam os verdadeiros infiltrados? Será que haviam pessoas que estavam ali amando de alguém? Pessoal, pois é, essas são implicações muito sérias que de fato uma investigação como uma CPMI pode ajudar a esclarecer. Daí a importância realmente da gente ter os nossos parlamentares debruçados sobre isso e analisando de forma bem detalhada, assim,
quem estavam lá, quem eram essas pessoas e mais, por que essas informações não chegaram ao conhecimento das pessoas logo de imediato, como foram as outras informações em relação a todos os que estavam acampados na frente dos quartéis e outros detalhes também. Fica aí uma certa informação seletiva da mídia, talvez? Fica a pergunta. Próximo tema, Google e Telegram investigados. É isso mesmo. Parece que a nossa Suprema Corte quer realmente saber por que as mídias sociais, por que as plataformas digitais se opuseram tanto a um PL que haveria de tirar dinheiro delas, que haveria de limitar a navegação nelas, limitar o conteúdo ali feito, ter ingerência sobre algo particular. Será que todas essas justificativas já não bastam para explicar por que elas se posicionaram contra? Ou será que realmente só a Globo, só a Band, só, vamos dizer assim, só a grande mídia pode se manifestar a favor do PL? Será que só os jornalistas podem se manifestar a favor? Será que somente os artistas podem se manifestar a favor? Então aqueles prejudicados não podem, mas os beneficiados pode? Pessoal, isso eu não vou dizer que é censura, mas é no mínimo uma liberdade de expressão seletiva, né? Então assim, nós estamos em tempos muito estranhos e eu acredito que isso ainda vai dar pano para muita manga. Vamos ver o que acontece daí para frente. CACs do Exército para PF. CACs, para quem não sabe, são aqueles certificados, autorizações do porte de arma, né? E estranho querer tirar do Exército, que costuma ser uma força independente de governo, né? E é quem justamente baliza aí, independente do que o governo quer, o que seria a retidão do país, e levar para a Polícia Federal, que está diretamente ligada ao ministro da Justiça, que é a favor da regulação das próprias redes sociais. Estranho isso, né? Fica parecendo que não querem deixar as pessoas que têm registro com arma, mas em compensação eu não tenho visto o governo fazer grandes ações para tomar as armas dos traficantes e bandidos espalhados pelo Brasil. Você tem visto? Pois é. Estranho isso, né? No mínimo mais uma coincidência dessa última semana que passou, tá cheia de coincidências. Vamos pro próximo aqui, bilhões em emendas. Vocês perceberam que após algumas derrotas no parlamento, o presidente da República, o governo em geral, soltou muitas emendas, as famosas emendas secretas, que agora não são mais secretas, agora elas são esculachadas mesmo. Estão sobrando dinheiro para parlamentares e muito mais até para os senadores. E aí vem uma estratégia. Como não dá para comprar todo mundo, ou melhor, convencer todo mundo através de emendas parlamentares na Câmara, que são cerca de 513 deputados, é mais fácil tentar argumentar e convencer ali no Senado, onde são apenas 81 senadores. Então fica mais fácil de fazer aquela maioria, de conter ali um certo estrago da oposição, né? Você acha que isso também é coincidência? Pessoal, abre o olho. Dinheiro no Brasil pelo governo, ao invés de estar sendo utilizado para fazer as obras, está sendo utilizado para dar para os políticos, que em geral não tinham que ter esse dinheiro todo. O político deputado, o senador, eles deveriam estar ali discutindo as leis, fiscalizando o poder executivo, a execução do orçamento. Era isso que eles deveriam estar discutindo e não querendo ser aqueles que detêm dinheiro para mandar para as suas bases, né? No final das contas, a gente sabe que parlamentares que fazem isso também estão, em última escala, querendo aumentar a sua influência na sua base, já pensando em futuras eleições ou influências, né? Então, assim, tudo errado, nada ligado ao que o Brasil, o que o brasileiro precisa e quer, e mais uma vez a gente perde tempo discutindo aquilo que o governo imagina ser bom, quando na verdade tem muita coisa necessária que está sendo deixada de lado. Isso é o que precisa ser dito e pouca gente está falando, né? Mas vamos para o próximo tema. Agro, mau caráter e fascista. Parece que agora o presidente resolveu esculachar realmente com a relação com o agronegócio. E não à toa, parece também que o vice-presidente da República e o ministro da Fazenda estão se relacionando cada vez mais com o movimento Sem Terra, inclusive virando verdadeiros garoto propaganda. Se isso por si só já não fosse uma ofensa a quem produz no Brasil, a quem realmente carrega o Brasil nas costas, que é o agro brasileiro, parece até um certo desrespeito quando se chama de mau caráter e fascista, o que em última escala a gente sabe que são as palavras utilizadas para adjetivar aqueles que são opositores a este governo, né? Como já foi na campanha o ano passado, como já era utilizado anteriormente contra qualquer pessoa que apoiava até então o governo Bolsonaro ou que se denomina de direita, né? Então assim, já não cola mais isso e fica pior quando é o próprio presidente da República falando esse tipo de frase. Eu imagino que isso também vai gerar um desgaste muito grande, se já não está gerando bastante. Inclusive a Frente Parlamentar do Agro pensa em romper definitivamente com o presidente. Agora detalhe, pessoal, foram 5 meses e meio de governo. Nós temos 4 anos pela frente, ou seja, seriam 8
semestres, tá só no primeiro. Como é que você acha que vai isso aqui daqui para frente, hein? Fica aí só a reflexão nesse tema. Próximo tema, mais impostos nos games. O governo está aproveitando naquela escalada de querer aumentar a arrecadação, já vem taxando as apostas, agora os games eletrônicos também vão ter mais impostos. E aí a minha pergunta é a seguinte: até quando vai ficar aumentando o imposto para não realizar o que é necessário? Porque até então o que eu vejo aumentam os impostos, aumentam os compadres dentro dos ministérios, cria-se ministério novo, desmembra-se secretarias, emprega-se mais pessoas, dinheiro para a cultura, mas no final das contas, pessoal, o que a gente não está vendo são as reformas necessárias e estruturantes. Cadê a reforma política? Cadê a reforma tributária? Cadê a reforma administrativa? E se essas reformas não saírem, pessoal, o Brasil não vai avançar. Essa é uma verdade. E não adianta, independente de ser governo de esquerda ou de direita, o que é certo tem que ser feito, ainda que isso desagrade algumas pessoas. A gente não está vendo essa discussão ser falada e deixo aqui mais uma reflexão para você. E aí, finalizando o tweet dessa semana, eu coloquei assim: ainda governo desfazedor? Pois é, me parece que esse governo está muito mais dedicado a desfazer o que o governo anterior fez, está muito mais dedicado em mudar os nomes do que o governo anterior deu aos programas e está muito mais empolgado, vamos dizer assim, em dar um passo atrás no que os outros avançaram, chamar de seu aquilo que poderia ser do outro, do que efetivamente ficar aí fazendo um acompanhamento de resultados, fazendo as transformações. Isso para o Brasil não constrói. Nunca vi alguém que desfaz as coisas fazer algo ser edificado ou construído. Então é isso, vou encerrando por aqui. Hoje foi mais curtinho, tô colocando na internet, compartilhando com a galera toda. Tem uma mosca chata aqui que tá na minha cabeça. Essa hoje foi difícil, viu? E lembrando, lembra de compartilhar esse conteúdo. Quero agradecer cada um de vocês por aqui. Esse vídeo foi gravado no dia 15/5, na segunda-feira. Então aproveito e deixo aqui um feliz Dia das Mães neste último domingo para todas as mamães, esposas que estão aí e com certeza vão se identificar com essa mensagem. Galera, uma boa noite. Lembra de interagir comigo, deixar o seu comentário e compartilha esse conteúdo, porque mais gente precisa acompanhar e ficar informado. Valeu, galera. Um abraço. Fiquem com Deus.